Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Leme Next Move, o podcast da Leme Consultoria que transforma gestão em estratégia. E Rogério, depois de mais de 20 anos de empresa, cá estamos, mais uma empreitada, com duas grandes convidadas aqui do nosso ecossistema de gestão de pessoas e RH. Olá! É isso aí! E hoje é o episódio número 1, então sejam bem-vindas. A gente vai falar sobre NR1, um tema que está chacoalhando as estruturas de recursos humanos. E queria passar a palavra aqui para Isabela Cavalheiro e Simone Cebrian, tá vendo como eu acertei? Para vocês se apresentarem rapidamente para o nosso público, que a gente vai começar todo vapor, meninas. Sejam bem-vindas. Renan, Rogério, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, junto com a minha parceira aqui, Simone, minha friend de guerra. A gente se conheceu no Troca, inclusive. Então, aí, para quem não me conhece, eu sou Isabela Cavalheiro, sou fundadora do Grupo Troca. Estou há mais de 20 anos na área de RH. Aprendi com esse mestre aqui. Que literaturas dele foram as literaturas que me guiaram na minha carreira. Então, imagina, estar aqui hoje é uma grande honra, porque estar com o mestre frente a frente é uma coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse passar. E como convidada. Exatamente. Então, sou fundadora do Grupo Troca, que é uma comunidade, uma escola de recursos humanos. Estão todos convidados, inclusive, a conhecer o Grupo Troca. E você acha que é qualquer um assim que a gente convida? Não, porque agora, ó, top of mind. Conta aí pra gente aqui, ó, já babado aqui, ó, pra gente já começar aqui, tricotar aqui, ó. Fui ontem, soube da indicação para a categoria HR Influencer. Olha Primeira aí. vez no top of mind. Parabéns. Também é uma honra, até porque eu vou concorrer com gente que, quando eu estudava, eu já admirava. Então, meu Deus. Que legal. Que alegria de poder fazer parte junto com vocês, que também estão concorrendo ali também. Em outra categoria. Seja bem-vinda, Isa. E obrigado, né, Isa? Eu que agradeço aí o convite. Legal. Obrigado. E aí, Simone, se apresenta pra gente, por favor. Posso mesmo? Pode, deve. Vai. Deixa eu tomar um gole de café. Bom, eu sou Simone Cebrian, eu sou mentora de carreira e liderança. Aí o foco, gente, é felicidade profissional. Tá certo. Quando eu falo de felicidade profissional, eu zerei o game agora. Por que eu zerei o game agora? Eu tô, além de uma baita amiga, a pessoa na qual eu muito me inspirei para minha trilha de carreira, e tô aqui também com o digníssimo criador-criatura. Que é isso. E fica uma mistura que você fala... Você sabe quando você zerou o game? Quando você tá ali na mesa com as pessoas que lá atrás você olhava e falava, meu Deus, quando eu crescer, será? E cresci, a hora chegou. É isso aí. Mas eu faz faço tempo, parte também... Ó, tá vendo, Renan? Faz tempo, você viu? Eu faço parte também do Grupo Troca, não só da coordenação, como também do corpo docente da escola. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. E principalmente, número 1, viu, parceira? Aí, ó. Episódio número 1. Você viu? Você viu? Tô demais. É que a importância do tema, a gente precisou selecionar as pessoas especiais pra gente poder estar aqui, né? Mais manjam para falar do negócio mesmo. Legal. Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês, meninas. Bom, me apresentar rapidamente, eu sou Renan Sinac, sou diretor de serviços da Leme, a empresa que organiza esse podcast. Vocês são muito bem-vindas e bem-vindos. E vocês estão vendo aqui todo mundo falar do Rogério, porque o Rogério é uma das pessoas mais importantes para o ecossistema de recursos humanos que nós temos hoje, na forma como ele funciona hoje. É um cara autor de vários livros. Rogério, se apresenta um pouquinho para o nosso público, por favor. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, ter vocês nesse momento para a gente trocar informações importantes. Eu acho que principalmente levar assim uma reflexão. A gente quer falar com todo o público de RH, mas a gente também quer dar argumentos para a gente poder falar com os diretores, com os CEOs, para a gente aumentar o nosso nível de consciência. Eu acho que esse que é o nosso... Acho que isso que nós temos em comum aqui. A gente... nós não temos um egoísmo, nós gostamos de compartilhar. E esse momento é justamente esse momento de compartilhar. E hoje esse assunto da NR1 que é fundamental, né? Muito importante. E eu já vou começar assim com os dois pés na porta. Porque a gente está ouvindo falar de NR1 como se fosse um grande invento, e eu acho que até é do ponto de vista legalista, né? Um grande invento. Mas assim, o que é que muda na prática? E aí
quem de vocês quiser começar a responder, o que muda na prática para as empresas com essa questão da NR1? E a gente vai comentando também aqui, vocês vão falando. A gente é enxerido. Exatamente. A diferença que agora entra a questão da saúde mental. Então, a gente sabe que antigamente a questão da segurança no trabalho. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos com avaliação psicossocial. E aí é interessante porque eu fazia aquela avaliação de risco de queda, risco de altura. E eu até avaliava dentro dos meus testes, eu tinha ali um instrumento de avaliação também de possibilidade de depressão, porque a gente sabe que às vezes você está ali no alto, limpando um vidro, trocando alguma coisa, e Vai você que passa fala... uma ideinha torta na minha cabeça, Exatamente, né? Então, eu avaliava também essa questão da depressão. Mas aí é interessante, porque naquela época era somente pensando na questão do risco de queda. E não da questão mais ampla ali do trabalho. Que aí agora vale para mim, para ela, para todo mundo que está dentro de uma empresa, independente da função, não precisa estar em altura. E hoje a gente tem essa preocupação. Agora vai ter essa preocupação, essa fiscalização que vai ser importante. Essa é a grande diferença, né? Na verdade, não é nada assim novo, mas é a questão da lei mesmo, da fiscalização, que agora é mais ampla. Formato, né? Mas por que vocês acham que tem algum interesse por trás dessa mudança da lei ou não? O que vocês acham que motivou assim esse processo que nós estamos passando hoje? Eu não tenho como pagar advogado para isso depois. Não posso. Tá na cláusula aqui? Não no posso nosso pagar nosso núcleo jurídico da conta. advogado disso depois. Mas assim, então só conta superficialmente. Vamos pensar o seguinte. Saúde mental, ela é individual, certo? Porém, eu tenho um clima organizacional. Eu costumo dizer que felicidade profissional começa fora do trabalho. Eu preciso ter para onde voltar, eu preciso ter um ambiente, certo? Sim, sem dúvida. Qual que é a nossa política pública de saúde mental? E aqui, gente, deixando muito claro, não estou dizendo, pelo amor de Deus, antes que venham os engraçadinhos falar, mas o SUS não funciona. O SUS funciona, ok? Só que nós temos uma população volumosa. A mesma coisa o pessoal fala do transporte público de São Paulo. O metrô, o serviço do metrô é muito bom, só que nós temos um crescimento absurdo. E quando nós falamos de saúde mental, eu não posso só responsabilizar o empresário. E não estou dizendo que não tem empresa que não come o fígado do ser humano com a mão. Porém, começa fora. E aí eu preciso... A Isabela trouxe a questão de avaliação antes, avaliação psicossocial, certo? Esse indivíduo, ele já possui uma vida. Ele chega num ambiente onde aquele ambiente é totalmente contaminado. Você tem ideia do que é a força contrária para você se manter positivo lá dentro? Sim. Por mais positiva que eu seja, me corrija se eu estiver errada, Isabela como psicóloga, me corrija se eu estiver errada. Por mais positiva que eu seja, não estou dizendo que a pessoa não consegue, mas é uma força contrária muito grande. Você está ali diariamente com pessoas que reclamam de tudo, pessoas que E não pensem que isso aqui é uma coisa do passado, não, tá? Tem empresas que ainda as pessoas, elas falam batendo na mesa, na base do grito, do xingo, do enfiar o dedo na cara. E eu não estou falando de empresa... Da coerção. Pequenininha, não. Tem várias, tá? Você pega a reunião aí da alta gestão, o negócio é feio. E eu digo isso porque eu já presenciei várias. E nessa hora eu pego o meu caderninho e, saio fora. Ou seja, a gente não está falando de nada novo. Não. A gente está falando de um fenômeno do comportamento humano, Sim. que é inconstante, que para chegar onde quer, muitas vezes, a gente passa do ponto. E aí vem uma questão mais institucionalizada em nível nacional para tentar falar assim, vamos pôr um freio de arrumação aqui, porque tem algumas coisas passando do ponto. Eu acho que até aqui, assim, nenhuma discordância e tal. O que eu acho que é relevante a gente pensar é assim, o que a empresa ganha em ser mais estruturada nesse ponto, independentemente do seu porte. Por quê? Uma questão é você tratar bem as pessoas em função da urbanidade, para você ser um ser humano palatável para o dia a dia, né? Porque a gente aprende ao longo da vida, se você quiser impor a sua maneira tudo, você acaba ficando sozinho, né? E isso não é solitude, isso é solidão, é uma coisa Sim. muito terrível, né? E na empresa, às vezes,
o próprio perfil autoritário, ele se impõe porque a coerção financeira, ela prevalece, né? Então, como eu tenho medo de perder o emprego, mesmo você sendo muito agressivo comigo, eu me submeto até um certo ponto. Mas essa empresa, muitas vezes, ela está perdendo por uma outra via. Ela perde lealdade, ela perde resultados, ela perde em economicidade, porque a pessoa não pensa duas vezes em, não preserva o patrimônio mesmo, né? E aí eu queria puxar, eu acho que você também, Rogério, como empreendedor, já vai fazer quase 30 anos. Né? É isso aí. Eu queria puxar um tema assim, cara, a NR1 tá aí, goste ou não goste, você queira fazer, queira seguir os princípios ou não queira acreditar em riscos psicossociais, olha, tem gente que acredita que a Terra é plana, acredita o que você quiser. Mas a verdade é a seguinte, a empresa ganha mais dinheiro se ela tiver uma boa relação de líder-liderado e que crie um ambiente, um ecossistema satisfatório, mesmo que quando essa pessoa saia dali, ela vai pegar um metrô caótico, uma situação complicada em casa. Se o ambiente da empresa for bom, a empresa enriquece, ela prospera. É com vocês. Produtividade, né? Produtividade. Se ganha em produtividade, o colaborador motivado, ele é mais produtivo. E a gente viu, agora eu não vou lembrar o percentual, mas as pesquisas indicam que nos últimos anos, o índice de afastamentos por depressão, por burnout, deu um salto gigantesco. O diagnóstico melhorou também, né? Vamos falar a verdade. Tem essa porque também. Tinha assim, as clínicas, né? Meu irmão fala muito disso, né? Nos anos 80 e 90, as clínicas do operário eram os botecos na frente das indústrias, né, cara? Porque assim, você não tinha um conhecimento, o homem em especial tem vergonha de demonstrar sua fragilidade, falar, vem cá, não gostei disso, tal, sinal de fraqueza, né? Acho que a gente mapeou também melhor, assim, quais são esses riscos psicossociais e como eles se materializam num comportamento desviado. Bem lembrado. Né? Então, ainda bem que você só falou do boteco, né? Não, tinha outras coisas, mas isso daí é impróprio. Vai saber quem tá vendo esse podcast. Deixa eu fazer uma pergunta, tá? E pensando assim do ponto de vista do empresário, o que ele precisa saber? Porque o que eu vejo muitas vezes é a gente falando em termos mais amplos e que são importantes, são fatos, né? Mas assim, o que o empresário precisa entender e saber? O que ele tem que fazer? Como que ele está em conformidade ou não? Qual que é a prática disso na realidade? Estou lá, tem uma empresa, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, qual é o foco do empresário? Lucro, certo? Uhum. Se ele não tiver o lucro, ele não sustenta a família dele, aquele monte de família. Porque o funcionário ele tem uma família, o empresário ele tem 300 ali para ele sustentar. A grosso modo de falar, tá, gente? Senão, eu sempre traduzo, porque senão falam assim, mas a favor do empresário, mas a favor do... Então, ele tem 300 famílias ali para sustentar. Se ele quer o resultado final, para ele conseguir esse resultado final, ele precisa dar condições. Senão a gente volta naquela época de tempos modernos do Charlie Chaplin. Uhum. Aperta o parafuso, tira o parafuso, aperta o parafuso, tira o parafuso, certo? Automaticamente, esse funcionário, ele rende quanto tempo nessa empresa? Eu consigo tirar o melhor desse colaborador? Então, o que o empresário ele precisa e merece saber? Gente feliz produz muito mais. Só não confundam felicidade, não banalizem. Gente feliz fica triste, gente feliz tem problemas, gente feliz xinga, gente feliz mostra o dedo, gente feliz tem problemas todos os dias. Entendeu? A felicidade, ela é treinável. Simone, mas aí fala isso pro pessoal que tá passando fome, que tá isso, que tá aquilo. Uma condição. A pessoa saiu daquela situação, daquele momento, daquela coisa triste, horrível. Aquilo tá dentro dela. Agora, o empresário, ele precisa e merece saber como trabalhar determinadas questões dentro da equipe dele, dentro do time dele, para que ele consiga ter o retorno financeiro. Se ele não der condições para esse pessoal como metas claras, reais, tá? Atingíveis, colocar esse pessoal realmente com situações de clareza, até onde nós estamos indo, o que está acontecendo, o que não está, isso automaticamente você consegue bons resultados. É muito mais fácil você chegar para um funcionário e falar assim, você vai ficar 10 anos nessa cadeira aqui, não tem para onde você crescer. O cara desanima de uma vez. Acabou. Já tacou ali. Acabou, mas ele sabe o que é. Nós vivemos de perspectiva. E pode ser frustrante, mas você vive de perspectiva. Né? Mas pelo menos é franco. Sim. Né? Quando o empresário tem isso claro para o time dele, ele cria um ambiente de verdade. Gente, não vai ser 100% assim. Porque tem coisas que não dá para ele expor. Mas quando você cria esse ambiente de, peraí, é uma troca,
Porque nada mais, nada menos, eu trabalho numa empresa X, eu tenho uma troca ali. Eu entrego meu trabalho e recebo por aquilo. As pessoas precisam parar de ficar colocando, minha família, não. A empresa, eu trabalho na empresa, eu gosto muito daqui, eu tenho um clima muito bacana, poxa, que legal. Mas eu não tenho uma participação aqui né, na herança da família e tal. Não é assim. Então, o empresário ele precisa colocar para o time dele o que ele oferece e o que ele espera. Isso precisa estar muito claro. Mas para eu estar em conformidade com a NR1, esse que é o ponto. Porque o que você está falando é o nível de consciência que eu preciso ter e que é fundamental. E aí, a minha pergunta é por quê? Porque se ele... eu estou pensando aqui um empresário ali e que não tem... não estou pensando apenas como um empresário. Estou pensando assim, eu como um RH e que eu tenho que falar para o meu chefe, que eu tenho que falar para o dono do negócio. O que vai motivá-lo esse despertar? O que é estar dentro? E o que você falou é o nível de consciência. Mas o que ele tem que fazer na prática, em primeiro lugar, e depois em segundo lugar? O que ele tem que monitorar, gerenciar para ter certeza que está acontecendo, para ele estar em conformidade ou não? Passo número 1, entender como que estão os programas dele, o que é que tem, o que não tem, né? A gente fala do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é entre a parte de medicina e segurança do trabalho. Precisa entender como é que está aqui, o que tem, o que não tem. E aí sim entra o grande pulo do gato, que é fazer o mapeamento dentro da organização. É isso que eu queria chegar. Esse seria o ponto. Esse bendito desse ponto é a parte mais delicada. Mapeamento é a gente tirar uma foto desses riscos que estão acontecendo. Porque, entre aspas, pode ter um problema na minha empresa, né? Querido e amado chefe, temos um problema. Eu preciso mostrar qual é esse problema. Porque se a gente conviver com esse problema, o problema não é ter problema. O problema é a gente continuar convivendo com esse problema. Então, quais são esses passos? Qualquer um pode fazer esse mapeamento? Tem uma Como que é? complexidade nisso, de fazer esse mapeamento. E eu acho, essa é a minha visão, eu acho que o ideal é uma consultoria fazer esse trabalho. Porque se você vai fazer um mapeamento, você vai precisar conversar com o seu time. Aí depende muito do porte da empresa, né? Se a empresa é grande, se é uma empresa pequena, talvez isso seja possível. E você identificar, de repente, alguma questão individual e a pessoa não querer expor aquilo porque ela tem medo de uma represália, por exemplo. Então, se de repente, sendo uma empresa terceira, ela pode garantir uma confidencialidade em todo esse processo. E aí, talvez a pessoa se sinta mais confiante de expor e você faz um mapeamento melhor do que está acontecendo dentro daquela empresa. Porque o funcionário sempre ele tem um pé atrás com a empresa. Ele sempre acha que a pesquisa de clima é confidencial, mas vão saber que fui eu que respondi. Teve até um vídeo aí que a pessoa pegou. Eu queria falar que recebi aqui a pesquisa de clima. Renan, você falou tal coisa, tal coisa. Estilo né? Porta dos Fundos. Exatamente. Isso, tem essa lenda. E não é mentira, é verdade. Não vou dizer. Não é toda a pesquisa de clima que é assim. Tem pesquisas sérias, mas tem muito gestor que fica cavucando ali para descobrir quem Responde respondeu. aqui comigo. Vamos fazer um trabalho em equipe. Legal. Então, esse mapeamento ele é fundamental ser feito por uma consultoria para poder ter essa isenção, para poder dar essa segurança. Tá, mas e se... Só que o empresário ele vai entender em números. E se eu não fizer isso, né, existe uma punição? Como que eu, RH, que eu não conheço do assunto, tá bom? E eu vou virar e vou convencer o meu gestor que ele precisa fazer isso. Porque onde que vai doer no bolso? Porque se não doer no bolso... Se não fizer, o que acontece? Se não fizer, o que acontece? A princípio, entenderam o porquê da primeira parte da transparência, a confiança? Porque se eu apresentar qualquer pesquisa, qualquer coisa, o pessoal, mais do mesmo. Né? Então, o ideal é com uma consultoria? É com uma consultoria. Tem empresa que não. Inclusive, eu peguei isso ontem. Quem está fazendo é o pessoal do departamento pessoal, que fecha a folha de pagamento, tá? Que mexe com o número para lá e para cá. Sobrou para eles, inclusive, fazer esse mapeamento. A moça está desesperada. É que pode ser o RH fazendo, né? Só que, dependendo do que você vai mapear, é legal ter um psicólogo. Sim. De repente, utilizando instrumentos. Tu já começa a achar NR1 nesse caso que eu trouxe agora, facinho. Como é que eu tiro uma pessoa que está fechando folha de pagamento
Ok? Premiação, bonificação, tudo aquilo para ela fazer um mapeamento que ela nem sabe como fazer. Já começa por aí. Bom, além de fazer todo o mapeamento, como que é feito esse mapeamento? Pode ser através de pesquisas, através de escuta ativa, eu sempre falo, leitura de cenário, isso tudo é uma junção, nós temos uma junção. As consultorias atuais, o que elas fazem? Vão a campo para entender, pesquisa de clima pode ser um indicador? Pode, mas eu não recomendo que seja somente isso. Por quê? Tem coisas que você só pega nos bastidores. E aí também tem um pequeno problema. Agora, era para entrar em vigor em maio. E teve a suspensão para 2026. Mas só da multa, né? A questão já continua a mesma da multa. Ganhamos um período de adaptação para as empresas. Ganhamos um respiro para conseguir entrar em ação. A parte de punição real entra a partir do ano que vem, de 2026. Aí eu pergunto para vocês, você acha mesmo que enquanto não houver uma punição no bolso, vai ter alguma ação? A não ser que você tenha trabalhado muito bem o nível de consciência, né? Então, o quanto que você trabalhou, porque eu acho que assim, é aí onde a gente começa... vamos olhar todas as empresas, vamos dizer o seguinte, ó, o mundo não é cor-de-rosa, tá certo? Mas eu acho que, como profissional de RH, o grande ponto nosso é a gente não fazer as coisas, entre aspas, só pela obrigação ou só pelo medo só pela coerção, né? Exatamente, eu acho que esse é o grande ponto. Mas você está coberta de razão, porque muitas pessoas vão fazer apenas... se tiver uma consequência. Mas né? Foi exatamente o que aconteceu. Isso entrou em vigor, gente, o ano passado, 2024. O prazo era agora em maio de 2025. As pessoas começaram a acordar para a NR1 mês passado, que foi quando a gente começou a receber. Eu vou fazer uma defesa aqui dos RHs das empresas, não me permitam. Porque também entrou ao mesmo tempo a questão da lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, assim, e reforma tributária em nível nacional, né? A gente não conseguiu nem regularizar a questão da reforma trabalhista ainda, né? Vocês veem que há pouco tempo a gente continua com um problema ainda. PJ pode ou não pode, né? A Justiça do Trabalho empurra para o STF, o STF devolve falando que isso é uma questão já pacificada. Então, eu acho que assim, né? Quando as intervenções elas são muito grandes e simultâneas, as empresas elas começam também a falar assim, olha, eu tenho uma coisa, tenho que cuidar da minha operação. Sim. Eu produzo copo, eu produzo televisores, né? Qualquer coisa assim. Então, acho que tem um pouco desse impacto também, né? Porque eu, particularmente, vi uma grande mobilização, e eu acho que isso todo mundo viu, para essa questão da igualdade salarial. Houve uma grande mobilização. E também houve uma suspensão do ato punitivo, até também foi judicializado e tal. No caso da NR1, eu acho que tem um outro agravante. Além desse bololô de muita regulação ao mesmo tempo, assim, e fica um ambiente meio de incerteza, né? Eu acho que as empresas, elas também pensam assim, será que isso vai vingar? Será que isso não é mais como tantas outras regulamentações que vieram e pararam? E aí a mensagem que eu tento transmitir para os clientes é o seguinte, você vai ficar mais próspero se a sua empresa estiver mais estruturada do ponto de vista independentemente de punição ou não. Exatamente. Porque aí voltamos para o começo da fala. Exato. As pessoas felizes vão dar resultados e essa história toda. A gente vai ter um ambiente psicologicamente saudável. E o que é fundamental. E aí quando fala de pessoas felizes, né? Não é assim não é uma esquete de um Porta dos Fundos, um canal desse. Não é euforia. Não é você entrar numa empresa e estar todo mundo eufórico. Não, são pessoas estáveis, né? E muitas vezes o que o RH também, o empreendedor, não consideram é assim, qual é o nível de energia que eu tenho colocado para gerir e manejar o meu negócio? Será que levar assim, dessa maneira tão agressiva, também não vem tendo um custo pessoal? Será que eu também não estou arcando? Porque tem empresário que não consegue tirar férias. Tem CEO que não consegue tirar férias. Tem diretor que não consegue ficar 2 dias fora do trabalho. Você acha que isso é normal? Não me parece normal, nem saudável, né? Então, eu acho que o que a gente pode, talvez, abordar, e não sei se vocês concordam para esse bloco, existe um processo, você tem que mapear os riscos psicossociais, você tem que fazer um diagnóstico e um plano de ação. Isso é endereçar a NR1. Por quê? Você tem, do ponto de vista legalista, um risco que vai se tornar um risco financeiro em 2026. Sim. Isso vai mexer no seu bolso. E se você for inteligente, você vai fazer o seu negócio ser melhor e você vai ganhar com isso. Vamos por essa linha, RH? Tamo junto? Eu acho que esse é um bom caminho. Eu acho excelente esse caminho.
Em paralelo a essa bendita, né, veio a NR1, aí veio igualdade, veio também aquela fala do lado de fora, né? De tira a política de diversidade e inclusão e tudo aquilo que a gente está acompanhando. O home office também. O home office. E aí vem mais uma bomba para o RH e para o DP também, de gerir que foi o bendito do empréstimo liberado, né, direto. Sim. Então, quer dizer, veio um bombardeio de coisa e aí o pessoal que cuida de gente ficou assim, ó, o que eu faço primeiro? Automaticamente eu digo que o empresário ele falou, ó, olha esse negócio aqui do empréstimo primeiro. Tava o foco na NR1, tava o foco... Olha isso aqui, porque isso aqui vai estourar, vai dar bomba. As pessoas começam a demandar. E aí, automaticamente, um case clássico aqui, NR1. Sim. É bombeiro. Eu tô aqui, ó. Pagando incêndio. O que tá chegando, entendeu? Porque quando liberou o tal do empréstimo, a galera foi aqui, ó. Uau! Em cima. Você podia ser o jovem aprendiz do RH. Você chegou... Como é que vai ser isso aqui? Não tinha, entendeu? O pessoal quase ficou maluco. Então... Fazer o mapeamento é importante, só que aqui eu deixo uma ressalva, tá? O que as empresas estão fazendo? O que você caça muito em grupo de WhatsApp, nas redes sociais? E quais ações vocês estão fazendo para a NR1? Vocês já pegaram isso, né? Fórmula de bolo, porque o pessoal... Ações. Me chamam para palestras, inclusive indiquei você ontem. Oi, aí. Me chamam para palestra. Não adianta vocês terem ações. Quero uma palestra motivacional. Motivar o quê? Pessoas, prestem atenção. Palestra motivacional, mas você quer motivar o quê? Então, eu quero ações, sendo que você não tem esses riscos mapeados. E aí, mapear esses riscos é o grande desafio. Por quê? Quem quer no seu programa que você tenha uma liderança tóxica? Quem quer no seu programa, lembrando que liderança tóxica, a gente está falando de gente. Gente é gente em qualquer lugar, ok? Quem quer colocar no seu programa, no seu PGR, quem quer colocar ali, não vou falar aqui escritinho, bonitinho, documentado, que eu tenho uma comunicação horrível dentro da empresa. Estou dando exemplos assim, claro que não vai dessa forma, mas de um jeito bem aberto. Quem quer colocar que as minhas metas não são alcançáveis? Você quer colocar isso no seu programa? É vexatório, né? Entendeu? Então, você acha mesmo que na hora de fazer o mapeamento dessas coisas e tal, eu estou enfrentando vários desafios. Não, mas isso aqui a gente já pode fazer uma ação. Vocês não estão entendendo. Vocês precisam mapear e entender o que está acontecendo para vocês conseguirem agir. Vocês estão querendo colocar, literalmente, chantilly em cima da merda, cara. Para disfarçar aquilo ali. E aí, isso não vai parar. Vocês vão... beleza, tá bonitinho agora. Isso aqui vai estourar mais à frente. Mas mais à frente... Aí penso no que é que vai fazer. Ô Isa, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, pegando o seu lado psi da vida, psicóloga, né? É o seguinte, e ainda você contando a história que você trabalhou com o mapeamento antes e tal, no home office e presencial, você acha que tem mais riscos, menos riscos? Como que você enxerga... o impacto? O home office ele pode ser um ambiente onde a empresa esteja mais suscetível ou menos suscetível a esses riscos, a esses problemas que podem acontecer ou não? O que você Eu acho que por um lado sim, porque quando tem o home office, você perde um pouco do controle de como que aquela pessoa está, o que está acontecendo. Tanto que a gente vê que as empresas elas estão voltando presencial justamente porque se desengaja muito rápido. Às vezes a gente tem até um colaborador que ele está trabalhando para mais de uma empresa no horário do expediente dele. Então se perde muito desse controle. Então eu acho que o home office ele complica, porém ele tem aquele lado que todo mundo gosta de fazer um home office. Todo mundo gosta. Então as pessoas são mais felizes fazendo home office. Não pegam trânsito, tem mais qualidade de vida. Não perde umas 3 horas, pelo menos, por dia, né? Em deslocamento. Exatamente. Então, a gente tem um pouco esses dois lados. Se morasse pertinho, assim, de onde nós estamos gravando... Eu vim a pé. Eu vim a pé. Eu tô feliz, ó, como eu tô feliz, ó. Eu vim a pé. No caso, se eu viesse a pé, eu ia virar atleta. Né? 85 quilômetros. Bem básica. Então, você acha que tem esse impacto ali? Eu acho. Eu acho que tem, sim. Eu acredito que o home office não é para todos.
mas não é ele pra todos. traz Não uma é. qualidade de vida ok. E eu acredito num modelo híbrido. Um pouco a pouco, acho que... É o melhor mesmo. Eu acho que um pouco a pouco, 100%, eu vejo que tem uma galera que não sabe o que é roupa mais, é pijama. Não, Entendeu? tem a galera que larga de um jeito, né? Fala, meu Deus do céu, a vida continuou, tá? Você pode acordar mais cedo, fazer sua atividade física, tomar seu café, você não precisa vir da cama pro notebook, né? Literalmente. E aí, pô, acorda e já mete aquela telona na cara, aquela luzona na cara e já... eu realmente, para mim, isso não funciona. E estudos mostram que isso também não é bacana, entendeu? Isso realmente estressa o teu cérebro de uma forma surreal. Yeah. Agora, o híbrido, eu acho que... dentro do meu mundo e dentro dos clientes que eu atendo, funciona bem. Isso é uma briga, inclusive. Pô, tirou um dia, tirou 2, tirou 3... Quando eu converso com os colaboradores, eu troco bastante com a Isa em relação a isso. A turma de DHO tem uma formação dentro do Grupo Troca, que é um grupo grande, entendeu? Com um leque de diversidade ali no meio de informações e tal. Então, quando eu falo com o pessoal, eu falo, olha, o empresário trouxe o time de volta para o escritório, não é porque ele é ruim, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Cara, ele tem um custo daquilo ali também. E ele quer ver as coisas acontecendo e tal. Então, o que a Isa trouxe pode ser que a pessoa esteja trabalhando em mais de um, pode ser que a pessoa não esteja entregando tudo aquilo e se isolando e por aí vai. E o cara não carrega, se estiver trabalhando por mais de um, problema de um pro outro, ainda pagar a conta. Ainda tá insatisfeito com um e desforra no outro. Entendeu? Então, eu sou a favor do home office, mas também, nesse ponto, gente, eu sou bem chata. Não vem para reunião comigo de pijama, pelo amor de Deus. Aí já passa do ponto. Né? Entendeu? Mas é que eu tô mais confortável em casa e tal. Ok, mas eu não tô na tua cama. Entendeu? E eu, mesmo na pandemia, um dia ou outro, poxa, né? Tô em casa, eu tô até um pouco mais relaxado e tal. Aí um dia eu dei esse exemplo numa turma de DHO, inclusive. Eu falei, se pegar fogo agora, como é que vocês fazem? Vocês saem de tanga correndo para lá e para cá? Bom, Renan, vai aí, porque senão eu já ia soltar outra pergunta. Não, deixa. Vamos mudar de bloco aqui. Vamos pro bloco agora, pessoal, chamado da teoria à prática, onde a gente começa a explorar alguns cases. E para começar esse bloco em grande estilo, a gente queria saber alguma empresa, não precisa citar a empresa, mas o case que vocês recentemente vivenciaram de um grande risco. O que é essa empresa? Quais são as características de uma empresa que está com um grande risco no que tange a NR1? O descumprimento da NR1. E só para comentar o porquê desse bloco, é porque assim, a gente vê muita questão, muita teoria. Então a gente fala assim, tá bom, vamos sair um pouquinho da teoria, vamos entrar na prática ali? Boa. Então é isso que a gente queria aí provocar aí para trazer a experiência que vocês têm, aquilo que vocês enxergam que está acontecendo. Conta pra gente aí, Simone faz um resumão. Vou trazer de uma forma, uma linguagem popular e simplificada, porque esse aqui é quentinho, é de hoje de manhã. Legal. Então é o seguinte, empresa, tenho lá um gerente que a equipe está começando a degringolar algumas coisas, eu tenho um gestor acima desse... Empresa pequena, média, grande? Não, a empresa já é uma empresa grande. Grande, quantos funcionários, mais ou menos? E eu tenho mais de 2.000 funcionários. Mais de 2.000, já. Ou seja, acontece tudo quanto é canto, né? E aí você tem uma dificuldade de gestão, inclusive, por quê? Você tem gente em tudo quanto é canto. Pô, você não tem aquele presencial, como ela falou, todo dia. Eles se encontram uma vez no mês e tal. Mas tem um acompanhamento. Ok. Pulseira de prata daqui de cima... Estava conversando comigo hoje e falou, cara, eu não, de verdade, degringolou o negócio, eu não sei. Eu falei pro fulano, que é o responsável por aquela equipe, o que está acontecendo? Não entrega, as coisas estão virando de ponta cabeça. Eu simplesmente falei para ele, cara, eu quero isso aqui, se vira. Gente, o se vira é o principal mapeamento aqui, é o principal risco. Pronto. Se vira. Tá lá. Se vira aqui, ó, se vira. O cara foi lá e se virou. Conversou com a equipe, fez, aconteceu e trouxe aqui, ó. Porta-copo, xícara, café. Me virei. Você queria era isso aqui, certo? Tá aqui. Não interessa como é que você vai fazer, eu quero o resultado final. Essa foi a linguagem dele. E ele me trouxe a linguagem dele foi, os meios justificam Quero nem saber se é pato, se é ganso. Quero saber do ovo.
Quero saber do resultado final eu aqui. Justifica uns meses. É o contrário. Bom, vocês entenderam, né? Entendeu? O que você fizer vai estar justificado pelo resultado. Eu quero o resultado, ponto. E essa é a linguagem da liderança muitas vezes, independente do escalão. Porque é uma reprodução, tá? Se vira, não quero saber como é que você vai fazer, se vira. Então, gente, um risco aqui é o se vira, tá? Se vira, o cara se virou. Então, isso é legal você estar trazendo aqui, e aí eu queria comentar, porque esses riscos que nós falamos, né, são pequenas ações do dia a dia. Não são aquelas coisas assim, claro que deve ter, existem as grandes evidências, mas isso é o que vai minando no dia a dia. Então, por exemplo, uma vez tem uma amiga, né, que acompanho muito as postagens dela, é a Ana, lá de Pernambuco, e ela falou assim, o silêncio é um grande problema. Porque quando você quando você se depara, né, numa situação e o gestor, ele simplesmente se cala, você está criando uma insegurança psicológica muito grande. E aí eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, o que eu faço. E às vezes são as pequenas questões do dia a dia que geram esse problema. Ou seja, que vão impactar, inclusive na produtividade, na liberdade, porque a gente começa a podar a capacidade de a pessoa agir. Sim. Então a gente começa a controlar. E tem pessoas, que tem vários perfis de pessoas. Tem pessoas que precisam ter um direcionamento. Tem pessoas que, e mesmo aquela que se vira, ela pode, de repente, não atender, porque se você não direciona, se você quer um resultado específico e não sabe direcionar, não sabe se comunicar, aí isso também pode trazer um problema. E o líder, eu acho que o grande desafio dele é que ele precisa entender que ele tem diversos perfis e cada um vai ser impactado de uma maneira. Tem gente que fala, isso é microgerenciamento, ficar falando o que eu tenho que fazer a cada 5 minutos. Mas outras pessoas, para essas pessoas, é muito importante ter ali um... Acho que o grande desafio do líder é ele entender, né? Uma vez eu vi uma metáfora falando que o líder é como um jardineiro, e aí você tem as plantas, mas não são todas as plantas que vão, né, do mesmo jeito. Tem uma que vai precisar de sol, outra precisa de sombra. Exato. Outra, se tiver no vento, não vai dar certo. Outra, você precisa aguar 3 vezes por semana. Outra, se aguar 1 vez por semana, você vai matar a bichinha ali, né? Uhum. Então, eu acho que o grande problema, na realidade, é quando o líder começa a tratar todo mundo igual. Exatamente. Né? Agora, também tem um outro lado, que a gente está falando do lado, entre aspas, né? E eu acho que a gente pode até comentar posteriormente, mas assim, a gente tem que entender que a empresa tem responsabilidade, que a liderança tem responsabilidade, mas o querido e amado colaborador também tem a responsabilidade. E que é nisso que eu vou chegar agora. Então tá bom. Então vamos lá. Uhum. Se vira. Uhum. Entreguei. Aí eu chego pro meu lindo gestor, pulseira de prata lá em cima, amor, tá aqui. Então, mas aí você me traz, é só isso aqui? Não, mas você pediu para mim. Não, mas é só isso aqui? É a xícara com café e o negócio. Você falou para eu me virar. Tá aqui. Eu me virei sob o meu prisma, aqui, sob o meu entendimento de mundo. Não, mas eu esperava que você trouxesse isso. Ah, então se vira significa isso. Entendeu? Isso. E nem deixou claro. Então, aí, isso tá se tornando um hábito, tá? E aí eu escutei essa pessoa falando isso. Falei, vamos conversar então com o líder lá de baixo para entender como é que tá a gestão lá. Ele reproduziu a mesma coisa com a galera lá embaixo. Uhum. E automaticamente eu conversei com um colaborador que ele me trouxe um case, sem querer, do filho dele na escola. Ele falou pro filho dele, se vira, meu amigo, pelo amor de Deus, você já tem todas as instruções disso aqui. É uma cadeia, bicho. É um passando pro outro. Um influenciando o outro. Quando o cara falou do filho dele, pô, a professora já explicou, não sei o que. Cara, se vira, põe a cabeça para pensar. Aí, na hora que ele falou isso, eu falei, opa, peraí, tem um negócio aqui que tá bem... Sentei com a pessoa aqui em cima e falei, ó, existe uma coisa chamada processos. E isso, você precisa estabelecer com o seu time. Isso aqui é um processo novo.
Você falar para eles, olha, eu quero aqui a atividade de vocês, o que vier tá bom, a gente vai moldando com o tempo, é ok. Agora, se vira e quando vem, isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, e vocês atendem pessoas diariamente dessa forma. Se vira, beleza, o cara me traz aquilo na maior expectativa, o pessoal virou noite, fez e aconteceu. Entreguei. É uma empresa de TI essa daqui, tá? Entreguei. Não é nada disso. Lá vai o líder tacar também o balde de água em cima de todo mundo lá. Vocês não fizeram isso, não aquilo, eu esperava mais de vocês. O cara lá em cima, eu esperava mais de vocês. Por que essa produtividade aqui caiu? Por que não surgem novas ideias? Por que o pessoal... O pessoal está cansado de se vir. Eu estou me virando. Se eu estou me virando até não poder mais, estou entregando e nunca atinge, que diacho é isso que vocês querem que eu alcance? E foi essa conversa que eu tive com ele hoje. Eu falei, isso aqui precisa ser palpável. Se essa galera não souber, esse famoso vestir a camisa é o quê? Vestir a camisa de força, vestir a camisa do time, de futebol, qual que é a camisa? Porque essa pessoa precisa entender para onde que ela está indo. Pô, mas é todo mundo adulto. Eu falei, é adulto. Só que não é mãe de Ná. A bolinha de cristal não está ligada, entendeu? Níveis de compreensão de mundo muito diferentes. Assim. E aí, beleza, vamos estruturar isso aqui? Sentei com aquele pessoal junto com ele, aqui toda a gestão, o time operacional junto, e aí que cada um tinha entendido uma coisa. É o maior sinal de desalinhamento e de risco psicossocial é quando uma mesma mensagem ela é decodificada de forma absolutamente diferente por cada integrante da equipe. Acho que esse em si é o case, né? Aí detalhe. Isso é um case de comunicação. Case de comunicação. Vocês assim. querem saber o pior de tudo disso aqui? Pior de tudo? Uma pessoa dessa daí teve uma crise de choro no banheiro, mas ela não parava, literalmente. Ela teve uma crise. Ela não parava de chorar. Porque, adivinhe, nem ela sabia explicar o porquê que ela estava chorando. Aí entra pânico, entra a descarga dela, e quando eu conversei, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu não sei, eu quero entregar as coisas, e ela não conseguia respirar. Eu quero entregar porque eu quero fazer, porque eu quero ser boa, porque eu quero que eles me reconheçam, mas eu não consigo. Vem ansiedade, pânico. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa, tu não vai alcançar isso nunca não, pode ficar tranquila. Deixa eu te tranquilizar, isso aqui é só uma simulação. Não, nem você, isso aqui é a Matrix. Falei, nem ninguém. Falei, quem que é a pessoa mais incrível que você conhece na vida? Minha mãe. Eu falei, ela também não vai alcançar. Mentira. Eu falei, não, porque ele também não sabe ainda. Calma que a gente vai formatar. E aí ele sentou, foi a coisa mais... Ele sentou ali, se colocou. Líder que é líder se coloca em posição para estadia. E aí ele se colocou nessa posição e falou, não, peraí. Entendi agora o que aconteceu. Escutou o que cada um tinha ali, por isso que eu falo da escuta ativa e a leitura do cenário. E aí conseguiram mapear ali o que eles poderiam fazer. Foi uma choradeira, Acharam. O filho feio achou. Agora, se isso não é um case... É claro. Boa. Se vira, Renan. Não, eu já ia puxar outra coisa, mas eu lembrei que eu tenho outro bloco para fazer aqui. E vamos pro bloco agora, quem é você além do crachá? Queria que vocês contassem rapidamente por que vocês escolheram trabalhar com o subsistema que vocês trabalham, nessa parte de desenvolvimento humano, nessa parte, eu acho que mais voltada ao intelecto do ser humano no trabalho e a sua condição de vida, né? Começando com você, Isa, por favor, faz esse resumo pra gente. Olha, eu acho que foi uma construção mesmo, acho que a vida foi me levando para esse caminho. Primeiro porque eu não queria RH, eu fiz psicologia pensando em ser uma psicóloga clínica. E aí descobri que não tinha emprego na área clínica para fazer estágio, era tudo em RH. Aí caí na área de RH em seleção. Aí eu comecei a enxergar a sinergia da seleção com a psicologia. Falei, perfeito, gostei de trabalhar com isso, mas eu ainda... Não, mas eu gosto de trabalhar com criança. Mas o caminho era RH, para você ter ali... É mais fácil. Se você não tem... essa coisa, a gente sai da faculdade sem saber como empreender, né? Então eu não estava preparada, eu falei, não sou empreendedora, meu negócio é crachá, quero ter meu crachá, trabalhar numa empresa. E aí fui atrás, trabalhei muitos anos com seleção, peguei um pouco de treinamento, sempre dentro de empresas de todos os portos, desde consultorias até multinacionais. Até o momento que eu tive meus 2 filhos, meu primeiro filho, meu segundo filho, fui demitida depois da minha licença. E aí eu comecei a encontrar dificuldades no mercado por ser mãe de 2 crianças pequenas. E aí
eu comecei o grupo Troca, na verdade, assim, de uma forma muito despretensiosa. Era um grupo de Facebook. Falei, vamos juntar pra gente fazer uma reunião num espaço, a gente fazer um network. Eu queria que as pessoas me conhecessem para eu conseguir um emprego, que eu estava desempregada. E aí, um coordenador da faculdade de Anhanguera estava nesse grupo e ele falou assim, vamos fazer lá no auditório. Aí eu, nossa, não precisa. O auditório sou eu, mais 3 pessoas. Só que aí todo mundo ficou muito entusiasmado, porque não tinha nenhum grupo informal, só tinha os grupos formais. E aí as pessoas ficaram, vamos. Eu falei, vamos fazer, melhor sobrar lugar do que faltar. E aí fiz. E aí eu comecei a fazer todos os meses, dentro da Anhanguera, do auditório. Era gratuito e tudo mais. A gente começou lá em 2014. Legal. Eu sozinha, aí ela me conheceu lá, né? Foi participante do evento. Legal. E aí eu comecei a me virar dando curso. E aí eu entrei no Senac, na área de seleção. E aí eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Eu amo educação. Então aí tinha tudo lá, o Senac tinha tudo que eu queria. Era educação, era RH, era psicologia, tinha tudo assim, tudo que eu mais amava. E aí... eu era temporária no Senac, não deu certo para eu me efetivar lá. E aí eu já tinha o Grupo Troca, já tinha começado alguma coisinha. Aí o Grupo Troca virou uma empresa. Que legal. Aí, por isso que eu caí nesse mundo. Então hoje eu faço tudo que eu gosto. Eu trabalho com psicologia, trabalho com... Eu não cuido mais não faço mais processo seletivo, não conduzo mais, mas eu treino pessoas. E tenho a escola, tenho os professores, essa parte da educação, que é uma parte que eu acredito muito, fazer com que o nosso RH ele seja mais capacitado mesmo, mais eu acho que é uma missão, né? Acho que é extremamente importante isso, né? Então, é o que eu gosto de fazer. E aí, acabo trabalhando com outras coisas que eu gosto, que é a parte de neurociência, que eu também curto bastante. Então... eu acabei abrindo essa porta para mim, que felizmente deu certo. E quem quiser seguir o Grupo Troca, aonde que você tá? Tá no Instagram, tá no LinkedIn? No LinkedIn. Faz dancinha no TikTok? Não, isso não. Isabela Cavalheiro no LinkedIn e @Grupo Troca no Instagram. Boa. Legal. E no Grupo Troca tem, inclusive, um curso desse tema, né? NR1 é um curso novo que a gente está lançando. A gente lançou no evento do Grupo Troca agora em abril. Que é justamente para a gente pegar esse momento aí que as pessoas estão correndo atrás do conhecimento. Então, com essa dúvida. E aí, junto com a minha parceira, aqui, Simone Cebrian. Isso aí. Aliás, você, Simone, conta pra gente aí, como é que você caiu nisso que você está fazendo hoje, nesse subsistema específico de RH? Eu fui tomar um café, e aí, quando eu me dei por conta, eu estava fazendo tudo aquilo. Não, brincadeira. Bom, eu hoje em dia, a minha consultoria, ela nasceu justamente para que as pessoas não passassem por 1% do que eu passei. Então, quando eu percebi que tinha essa necessidade no mercado e que eu não aguentava mais trabalhar como CLT, eu fui bancária, vim da construção civil, trabalhei num segmento, quando eu conheci a Isabela, inclusive, eu vivia viajando para lá e para cá. O que eu mais fazia era viajar. E aí, quando eu realmente saí do CLT e abri a minha consultoria, eu comecei a identificar coisas no mercado que eu fazia como CLT e que eu não ganhava 1/3 daquilo, claro, entendeu? Mas que eu era acionada a todo momento para resolver problemas. Então, esse famoso resolver problemas vem de muito, muito tempo. Simone, então, quando você entra num processo de mentoria, é resolver problemas? Simone, quando você dá um treinamento, quando você faz palestras, quando você faz a mediação de conflitos, isso é resolver problemas? Sim. Então, eu fui entender o que é que o mercado pedia. E hoje em dia, até conversando com o Rogério algumas vezes, o quanto que a gente conseguiu se manter na base da indicação, né? É verdade. Na base da indicação para lá e para cá. Então, eu não tenho um nome 200% fortíssimo em rede social, mas eu tenho muita indicação. Porque eu levo muito a sério o meu trabalho. E o boca a boca é sensacional. E eu, literalmente, uma validação social enorme. A principal ferramenta aqui é a escuta ativa. E eu ensino isso para todo mundo. Presta atenção, faça uma leitura de cenário e uma escuta ativa do que está acontecendo, que quando você tiver uma baita ferramenta, uma ferramenta paga, que veio sei lá de onde,
Você sabe fazer aquilo no papel e na caneta. Para transferir aquilo é 2 minutos. Então, a escuta, ela traz um negócio, você fala, rapaz, eu acho que eu tenho mais 50 minutos para conseguir viver uma vida extraordinária. Legal. E para encontrar a Simone? @Simone Cebrian oficial no Instagram e no LinkedIn Simone Cebrian. Não é Cebriano não, tá, gente? É Cebrian. Boa. Agradecemos a sua presença conosco aqui no primeiro episódio do Leme Next Move e acompanhe a gente no próximo episódio que tem muito mais sobre NR1. Até já!